Olá, nós estamos aqui para apresentar o seminário temático 3. A nossa equipe é formada por mim, Maria Eduarda. Por mim, Lísia. E Lumar. Bom, o tema geral do trabalho é sobre gestão de processo. O gestão de processo pode ser definido como uma abordagem sistemática de gestão que trata de processos de negócios como ativos que potencializam diretamente o desempenho da organização, envolvendo a determinação de recursos necessários, monitoramento de desempenho, manutenção e gestão do ciclo de vida do processo. Entre as finalidades e os objetivos, nós temos conhecer e mapear os processos organizacionais desenvolvidos pela instituição e disponibilizar as informações sobre eles, promovendo a sua uniformização e descrição em manuais, identificar, desenvolver e difundir internamente metodologias e melhores práticas da gestão de processos, promover o monitoramento e a avaliação de desempenho dos processos organizacionais de forma contínua, mediante a construção de indicadores apropriados e implantar melhorias nos processos, visando alcançar maior eficiência, eficácia e efetividade no seu desempenho. Entre alguns benefícios, nós temos a visão sistemática das atividades, a coordenação e integração do trabalho entre as diversas áreas funcionais, a eliminação de redundâncias e atividades duplicadas e a facilitação no atendimento dos processos como geradores de valor para o cliente. Como os processos eles são inerentes a qualquer organização, independente do tipo, do tamanho do faturamento, nós, como futuros administradores, vamos lidar diariamente com os processos organizacionais. Daí a importância desse assunto para nós, acadêmicos, né? Bom, o estudo de caso, a empresa escolhida foi a Petrobras e o processo escolhido foi o de desenvolvimento de recursos humanos, especificamente um processo de treinamento. Então, o objetivo geral da pesquisa é analisar e descrever como se dá o processo de desenvolvimento de recursos humanos da Petrobras, especificamente relacionado ao processo de treinamento, metodologia. Então, o tipo de estudo, ele possui o caráter qualitativo, predominantemente descritivo e indutivo. A coleta de dados ocorreu no escritório da Petrobras, localizado aqui na cidade de Itajaí, e ocorreu por meio de observações, documentos e uma entrevista realizada por o supervisor de atendimento de TIC de Santa Catarina. Quanto à limitação do estudo, o entrevistado ele não é do setor do RH, então ele não participou do mapeamento desse processo. Então ele nos trouxe de uma forma mais abrangente, mais geral, né? Não de uma forma tão detalhada. Agora eu vou apresentar então a caracterização da empresa, né? Conforme é solicitado no trabalho. A empresa que a gente utilizou foi a Petrobras, né? Petróleo Brasileiro S.A. A localização tem a sede na cidade do Rio de Janeiro, mas possui unidades espalhadas por todo o território brasileiro. A atividade que ela faz é uma empresa de energia com foco nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural e de refino desses elementos. A forma de propriedade é uma empresa estatal de economia mista e é uma das maiores empresas do Brasil, acredito que seja maior, contando com mais de 62 mil empregados próprios, sem contar os funcionários que trabalham em empresas contratadas, né? O negócio da organização. O principal negócio é a produção e comercialização de petróleo e seus derivados. Aqui nós temos a sede aqui em Itajaí, né? E aqui o escritório também aonde o nosso entrevistado trabalha. Então, sobre a apresentação dos resultados, foi feita uma entrevista onde nós fizemos algumas perguntas para o entrevistado e a primeira pergunta foi: na sua opinião, qual a importância da gestão por processos numa organização como a Petrobras? E o entrevistado então comentou que, como a empresa é muito grande, é muito importante que haja processos padronizados. Por quê? Porque a empresa tem várias unidades espalhadas pelo Brasil. Então, se os processos não forem padronizados, cada unidade vai fazer da sua maneira, né? Os empregados vão executar o mesmo processo de maneira diferente. Ele comentou também que, por haver a padronização dos processos, é possível, então, na hora de fazer o mapeamento, pegar as melhores práticas. Se o processo
Se uma atividade é bem realizada numa unidade, é mais fácil então usar aquela melhor prática e todo mundo passar a utilizar aquilo ali. E os processos também, a gestão do processo permite ter uma melhoria contínua, está sempre melhorando os processos. E daí foi perguntado para ele, né, se a empresa é tão grande, como é que a empresa garante que os empregados vão executar os processos da mesma maneira? Então esses processos eles estão todos num sistema informatizado. Os empregados eles têm acesso a esse sistema. Então quando eles vão executar alguma atividade, eles têm que olhar no sistema como é que o processo funciona e executar o processo que foi validado. Isso aí também são feitos treinamentos. Depois que o processo ele é aprovado, os empregados passam por treinamento. Sempre que há uma modificação do processo, os empregados são avisados, há uma comunicação. E depois há auditoria para conferir se os processos estão sendo seguidos e estão sendo executados de acordo com o padrão. Fale sobre os processos desenvolvidos na empresa e quais são mapeados e formalizados. Então, a princípio, todos os processos eles são formalizados, eles são mapeados. E ele deu alguns exemplos de processo, né? Então, procurar petróleo, perfurar poço, produzir petróleo, processar óleo, transportar óleo, refinar, comercializar, transportar os derivados. Só que ele citou também, esses são os processos que a gente chama de fim da empresa, né? Processo fim. Mas tem também aqueles processos que são executados pelas equipes de apoio. Por exemplo, realizar treinamento, calcular folha de pagamento, avaliar os empregados, selecionar gestores, que são processos que não têm necessariamente a ver com petróleo, né? Mas que também são executados na empresa. Então, todos os processos têm padrões e é tudo padronizado. A gente pediu para ele dar um exemplo real em que os processos foram importantes para a empresa. Ele citou a história de uma unidade onde ele trabalhava. Havia ali um gestor e o gestor então mapeou os processos da comercialização. Esses processos eles estavam na cabeça apenas dos empregados e esse gerente então fez entrevistas, pediu para os empregados escreverem como é que eles faziam o trabalho deles num papel e eles então mapearam os processos, colocaram dentro do sistema e foi interessante porque logo em seguida uma das pessoas chaves daquele setor de comercialização se aposentou e outro que era terceirizado, também tinha um papel muito importante ali naquele setor, ele saiu da empresa. E aí, como os processos eles tinham acabado de ser mapeados, deu certo de os novos integrantes da equipe poderem executar os processos. Se eles não tivessem mapeado os processos da comercialização, aquela informação que estava apenas na cabeça dos empregados teria sido perdida. Aí foi perguntado, né, existem procedimentos específicos de melhoria contínua para aperfeiçoar os processos? Existem procedimentos específicos para avaliar os resultados de eficiência e eficácia? Sim, né, o sistema onde ficam os padrões tem ali até foi mostrado para a gente, tem ali uma opção em que os empregados podem sugerir melhorias para aquele processo. E a partir do momento que o empregado sugere a melhoria, o gestor do processo ele tem que ir lá e dar uma resposta para aquela sugestão. Então isso aí é uma forma de melhorar, né? São feitas também auditorias na empresa e aí o auditor, depois que ele faz a auditoria, ele tem que gerar um relatório. Nesse relatório, às vezes, contam melhorias, né? São apontadas melhorias e aí o gestor do processo tem que implementar essas melhorias. Os setores também fazem reuniões e nessas reuniões dá para se sugerir melhoria no processo. E a empresa também tem um programa de simplificação dos processos, onde é possível qualquer pessoa, qualquer empregado ir lá e fazer alguma sugestão. Se ele acha que o processo está muito burocrático ou muito demorado para ser realizado, ele pode sugerir alguma coisa também. Então, há vários canais para que o empregado faça sugestão de melhoria no processo.
Foi perguntado então para o entrevistado, né? Na sua opinião, há alguma coisa que poderia ser melhorada com relação ao mapeamento ou utilização dos processos? Aí ele citou o seguinte, que como a empresa é muito grande, a empresa ela tem a sede no Rio de Janeiro e tem as unidades operacionais. Às vezes, quem faz o mapeamento de processo e escreve processo, ele é uma pessoa que ele não tem a vivência na unidade operacional. Então, ele nunca executou aquele processo na prática. Então, o ideal nessa situação é que a pessoa que executa o processo, ela seja convidada a participar do mapeamento. E quando isso acontece, em alguns casos acontece, o processo fica melhor desenhado, né? Quando isso não acontece, quando o processo todo ele é feito por apenas pessoas que nunca realizaram o processo na prática, às vezes tem algumas atividades que acabam não sendo ideais, né? O processo não fica otimizado. Foi solicitado então que o entrevistado descrevesse um processo organizacional e ele descreveu um processo de desenvolvimento de recursos humanos. Ali ele comentou como é que é feita, como é que a empresa faz para treinar seus empregados. Ele comentou que uma vez por ano é rodado esse ciclo, é executado esse ciclo e então são levantados os treinamentos que os empregados precisam realizar, são mapeados, cada empregado é mapeado ali para realizar 2, 3 ou 4 treinamentos no ano seguinte. É visto daí a parte de orçamento, visto também quais são os cursos que serão oferecidos, e o empregado e o gestor, então, eles entram em acordo em quais são esses treinamentos que o empregado vai realizar. Isso aí é colocado num sistema e o empregado, então, tem o próximo ano para realizar esses treinamentos que foram colocados no plano dele, né? Agora a gente vai fazer análise dos resultados a partir principalmente do processo de treinamento que nos foi falado pelo entrevistado. Ele nos falou mais ou menos como é que acontece o processo de treinamento na empresa, né? Ele é um processo grande que consiste em várias etapas, né? Só que a gente não teve autorização para publicar esse fluxograma. Então nós realizamos a nossa análise a partir do relato que ele mesmo nos forneceu de como é que acontecia esse processo de treinamento. Nós percebemos, né, que o processo de treinamento na Petrobras, ele apresenta 3 grandes blocos, né, de processos, sendo que o primeiro é o planejamento desse treinamento, o segundo bloco seria a disponibilização e execução e o terceiro a avaliação. Cada um desses grandes processos aqui ele é subdividido em vários outros processos, né, no qual o entrevistado falou alguns deles para a gente. A partir do que nos foi falado, a gente optou por fazer também uma avaliação no sentido de trazer um pouco da teoria sobre treinamento e tentar ampliar um pouco o entendimento desse processo. Por exemplo, o entrevistado nos falou sobre preparação e identificação de necessidades de desenvolvimento, né? Desenvolvimento das pessoas na organização. A teoria nos apresenta que essa identificação das necessidades ela pode ocorrer de várias maneiras, né? A empresa ela pode ter acesso aos seus números, né? A um diagnóstico interno das necessidades de trabalho. Ela pode ir atrás da avaliação de desempenho do funcionário. Enfim, são vários elementos que podem compor esse diagnóstico e ver quais seriam os elementos necessários que esse funcionário necessita para se desenvolver em termos de treinamento. O outro grande bloco foi em relação à disponibilização e execução. O entrevistado nos trouxe relatos sobre programas de ações de desenvolvimento, né, sobre as formas de atendimento que acontece dessas pessoas em termos de treinamento, porque ela acontece em vários locais. Por exemplo, podem ser feitos nas próprias unidades, né, nos vários setores, enfim, que existem da Petrobras espalhados pelo país, como também pode ser
estar acontecendo numa universidade que eles desenvolvem na sede deles no Rio de Janeiro e na Bahia, e também eles podem encaminhar as pessoas para fazer treinamento externo, ou então contratar alguém externamente para dar esse suporte que os funcionários estão precisando, né? Todas essas formas de treinamento que acontecem, elas obedecem um critério de avaliação anteriormente já falado, e há vários critérios em termos de necessidades que a empresa necessita, né? Ao final, há também uma avaliação, e essa avaliação, num certo sentido, ela serve de retroalimentação para o próprio planejamento do ano subsequente, né? Essa avaliação é feita sobre o treinamento em si, mas ele também é avaliado lá no local de trabalho para ver se o resultado está realmente aparecendo na prática em relação ao treinamento. Então, como sugestão de melhoria, a gente fez 3 avaliações diferentes. Uma sugestão de melhoria para a gestão do processo, outra para o processo de desenvolvimento, treinamento, que a gente analisou, e os indicadores. Então, com relação à gestão do processo, a sugestão que a gente faz é que cada vez que for realizar um mapeamento de um novo processo, a empresa envolva sempre alguém da área operacional, né, que executa o processo no dia a dia. Com isso vai ter mais, a chance de processo ser melhor mapeado é maior. Com relação ao processo específico de levantamento dos treinamentos, a sugestão de melhoria que o próprio entrevistado deu é que eles possam realizar cursos, treinamentos à distância, desses gratuitos, como treinamento do programa deles. Porque atualmente isso aí não é possível. Atualmente eles têm apenas realizar os treinamentos que estão na carteira da Petrobras. Só que existem treinamentos bons que são gratuitos, se eles pudessem fazer esses treinamentos, só que no horário de trabalho, né, para não ter que fazer em casa, para eles seria bom. Isso aí foi uma sugestão que ele próprio deu. E com relação ali aos indicadores, que foi falado para a equipe analisar e sugerir alguns indicadores, esses indicadores já existem. O processo ele já está bem maduro na empresa, e já existem indicadores, então, para avaliar se o processo está rodando corretamente. Bom, agora a gente gostaria de fazer as nossas considerações finais, né, sobre o trabalho realizado. Eu acho que foi interessante para a gente conhecer um pouco mais sobre a teoria de gestão de processos e ver a complexidade que é, principalmente numa empresa grande como a Petrobras, gerir um processo de trabalho, né? E como, de certa forma, ele também é um processo que é um elemento que se movimenta sempre, que nunca está parado. Sempre em dinâmica. Sempre em dinâmica. Eu acho que deu para perceber que a empresa, ela é bem, em termos gerais, bem estruturada. Né? Até porque, como é uma empresa muito grande, se não fosse, não daria certo, não teria... E o processo também está bem maduro, né? Já está rodando há bastante tempo na empresa, então a empresa já trabalha com gestão do processo há bastante tempo, e esse processo de treinamento, levantamento de treinamentos, também já é bem antigo, então fica até difícil a gente, como aluno de graduação, fazer algum tipo de sugestão de melhoria. É isso aí, mas serviu para a gente aprender bastante.